Voltamos com o seu guia definitivo do Código Civil, artigo por artigo. E hoje continuamos aí com o capítulo 2 do título 1 do livro 1 do Código Civil Brasileiro, trazendo para você o artigo 14. O artigo 14 continua o artigo 13. Se lá no artigo 13 nós estávamos a falar sobre o direito ao próprio corpo, o artigo 14 também fala sobre o direito ao corpo. A diferença é que o artigo 13 ele estava focado no corpo vivo. Não posso dispor do corpo vivo. Mas e depois que eu morri? Posso ou não posso dispor? É aí que entra o artigo 14. Agora ele vai lidar com o corpo morto, o cadáver. O que acontece com o cadáver? Porque veja, o cadáver ele perdeu uma das características de humanidade, mas não todas. Eu tenho certeza que se você olhar um morto no chão, você vai falar, gente, é um humano. Você não vai falar que é um alface, que é um cachorro, não é? É humano, lógico, mas veja que perdeu um elemento importante, que cada um explica de um jeito, né? A alma, o espírito, ou seja lá no que você acredita. O ponto é que, apesar desta morte, nós ainda preservamos uma dignidade a esse corpo morto. E aí, eu posso dispor desse corpo morto do jeito que eu quiser? Não, porque os direitos de personalidade são indisponíveis. Lembra a regra do artigo 11, que a gente viu lá. Indisponibilidade. Só que do corpo morto, o grau de disponibilização começa a aumentar. Eu posso dispor do meu corpo morto no todo ou em parte depois da morte. Então, primeiro ponto, a disposição do corpo aqui pode ser parcial ou total. Só que ela não pode ser feita para qualquer coisa. Ela só pode ser feita se tiver um objetivo científico ou altruístico. Científico, para pesquisa científica. Pô, vamos extrair um determinado sangue, vamos ali analisar, tira um pedacinho, faz uma biópsia do coração, para a gente ver a célula cardíaca, quero fazer um estudo sobre estresse, quero fazer um estudo sobre blá. Ou altruístico. Altruístico é aquele objetivo não egoístico, é o contrário de egoístico. Então, não é para mim, é para o outro. Quando é que eu disponho do meu corpo para o outro? Transplante. Para fins de transplante. Aqui, transplante post-mortem, depois da morte. Claro, em caso em que houver o quê? A morte encefálica, né? Que muita gente ainda tem dificuldade de visualizar e compreender. Porque você olha, a pessoa parece viva. Ela está, às vezes, respirando. E, em alguns casos extremos, sem ventilação mecânica. Sem nada. Tá ali. Você pensa, caraca, tá vivo. Não tá mais vivo, já morreu. Né? Porque a gente mudou o padrão de morte, da morte cardiorrespiratória, o antigo visualizar aqui está morto, porque muitas vezes, do ponto de vista cardiorrespiratório, parece morto, mas não tá. E outras vezes, do ponto de vista cardiorrespiratório, tá morto, mas não tá. Então, essa é uma definição médica, a definição de morte, como a gente já vê lá no artigo 6º do Código. Essa mesma lógica volta aqui. Então, para fins de transplante, como é que a gente faz? Lei de transplantes. Mesma coisa. A legislação de transplantes vai falar dos transplantes do corpo vivo e dos transplantes do corpo morto. Ambos aqui. Tá? Então, não vamos nos preocupar porque isso é a legislação própria. E o parágrafo único traz uma regra importantíssima que é, olha, eu posso revogar a todo tempo essa disposição. Então eu posso mudar de ideia. Eu digo que vou deixar meu corpo para a universidade na qual me formei, buscar botar lá no curso de medicina. E depois eu vou lá e mudo de ideia, revogo. Problema? Nenhum. E se eu fizer a disposição sob determinada forma, a revogação tem que ser na mesma forma? Não, forma livre. Eu fiz a disposição por escritura pública, faço a revogação por documento particular. Pode? Pode. Eu vou aqui, pego um pedacinho de papel agora e faço a revogação. E guardo no meu cofre.
Depois que eu estiver morto, eu abro o cofre e vê lá, ó. Ih, ele revogou, não pode mais. Tá? Não há nenhuma restrição. Amanhã a gente volta com o artigo 15 do Código Civil. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque todo dia eu venho e volto com mais um artigo. Amanhã viremos com o artigo 15 do Código Civil. Até!